espada simbólica, a lição 104 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. O símbolo da espada, a espada simbólica. Por que estamos hoje estudando esta lição? Porque foi uma lição solicitada para ser estudada. Na segunda-feira passada, dia 25 de janeiro, oferecemos a noite de estudo a Paulo, o apóstolo do Cristo. Porque quando Saulo de Tarso, fazendo suas reflexões a respeito da vida, no caminho de Damasco, foi neste dia, pelo menos atribuído pela igreja, venerando esta data, 25 de janeiro, a data da segunda-feira, em que este homem viu o Espírito de Jesus. Um clarão, um som, uma luz muito forte que se aproximou, reconhecendo que se tratava de um Espírito, de uma evolução incomensurável, sendo certo que seria o Espírito do Messias, pergunta: quem é o Senhor? E ouve: eu sou Jesus, a quem você persegue. E na segunda-feira, o estudo foi: embainha a tua espada. Uma lição em que o Espírito Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, estuda uma passagem que ocorre no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, em que Jesus é preso. E os seus discípulos, os seus apóstolos, buscando uma reação, Pedro pega uma espada e corta uma pequena parte da orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Malco era o servo, o sumo sacerdote era Caifás. E Jesus diz para Pedro: embainha a tua espada. Por sinal, eu me lembro de muitas vezes que aparecem cantores aqui, ou palestrantes que vão falando de livros, e sempre tem no fim assim, uma piadinha, algo de humor, para estimular as pessoas a comprarem os CDs ou os livros. Eu me lembro de um deles, o Alan Vilches, um dos mais queridos, que está com um público enorme, que fala: olha, minha mãe gostou do CD, é minha mãe do Esquerol. Essa palestra de segunda, a minha mulher gostou, a Fátima. Ela ficou tão entusiasmada que ela quer mudar até o nome da palestra. Embainha a tua espada, o nome daquela lição que Emmanuel deu. Embainha a tua espada. Ela quer pôr entre a cruz e a espada. Então vai ter os dois títulos: embainha a tua espada, que é realmente o nome da lição, o Espírito Emmanuel traz como comentário, e entre a cruz e a espada. Mas por que a Fátima ela quer colocar a cruz? Porque no estudo da segunda-feira, a espada foi comparada com a cruz. É um símbolo. A cruz lembra uma espada. Então, naquelas questões que foram estudadas na segunda-feira, é uma espada, a cruz está enfincada na terra. Ela não oferece risco. Ela está cortando dentro da própria carne, ela está na terra. Ela significa você realizar a sua reforma interior. A luta é contra a própria criatura, contra as suas fraquezas. O orgulho, os ciúmes, o desânimo, a depressão, a angústia, a inveja, a ideia de suicídio, de homicídio. Não é contra os outros. E ela representa o equilíbrio. Então tudo girou em torno do equilíbrio. Porque Emmanuel estudou assim, e fomos aí fazendo uma combinação entre o Evangelho de Jesus e o livro Paulo e Estevão, de tal maneira que a minha mulher gostou muito. Né? E aí foi gravado pelo Márcio Rangel, nosso querido amigo, e ainda vai subir para o YouTube. Só que terminando a palestra,
Eu estava explicando por que estamos estudando o símbolo da espada, né? Tão seguido de segunda-feira. A Elisa, que viajou comigo para Israel, para o Egito, estudamos juntos, inclusive falamos a respeito de detalhes de Israel durante a palestra de segunda-feira, ela chegou para mim lá fora e falou assim: a palestra de sexta você já tem o que vai estudar? Eu falei: não vou estudar. Então estuda aquela parte da espada e da divisão. Eu falei: tá bom, vou procurar lá em casa, né, ver se Emmanuel fez algum comentário. Aquela parte em que Jesus também volta a falar da espada, usa o símbolo da espada, mas fala da divisão. E eu achei: não me deis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada. E no conteúdo vai falar de divisão, que a Elisa queria. E preparei todo o estudo, e a Elisa não está aqui. Ela teve que visitar a mãe dela e viajou. Mas o Márcio Rangel está. Então ela vai ter a oportunidade de assistir a gravação. Então é por isso que nós estamos estudando. Só que vocês podem pensar assim: então vai ser um resumo, vai ser uma repetição e tudo. Não. Embora é o mesmo símbolo, a espada, e também a essência muda, ela não é usada para cortar os outros. Ela é usada para fazer a reforma íntima. A essência muda. Só que, enquanto que na passagem da segunda-feira, ela foi toda comparada com a cruz, e foi visto a questão do equilíbrio, vocês lembram os 5 pontos que nós estudamos? Ao ver o Evangelho inteiro, o equilíbrio, dia e a noite, o par e o ímpar, todo o completo. Ouvi o que vos disseram, eu porém vos digo. Tem os dois lados. Bem-aventurados vós que, ai de vós que, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Não é seja a tua palavra sempre sim, nem seja a tua palavra sempre não. Agora não é a minha hora, eu sou a luz do mundo. E depois Jesus dizendo: agora é a hora das trevas, serei elevado, que é crucificado. E o símbolo mais forte de todos, a mansidão do cordeiro, que permite ser preso, amarrado, açoitado, coroado com espinhos, flagelado, cuspido, recebendo escárnio. O cordeiro em sacrifício. A mansidão do cordeiro versus o equilíbrio. Os vendilhões expulsos do templo. Na casa do pai não pode fazer comércio. Solta as pombas, faz um objeto para afastar os animais que eram levados a sacrifício, os carneiros, os cabritos, os bois. Vira a mesa dos cambistas. Um ato de enorme energia e o outro ato de muita doçura, a mansidão do cordeiro. Então, essas ideias iam formando o equilíbrio, que era o símbolo da cruz, que era o símbolo da espada. Isto foi segunda-feira. Hoje, o mesmo símbolo da espada, nós estamos numa circunstância diferente. Hoje não é equilíbrio. O tempo inteiro é contradição. Só que fica difícil começar a estudar isso com Jesus. Porque quando fala equilíbrio, e Jesus é equilíbrio, com certeza é o maior equilíbrio da terra. Mas dá para falar que Jesus se contradiz? Como é que podemos falar que Jesus se contradiz? Se ele é um espírito que chegou à perfeição relativa da criatura, todos os espíritos são criados do mesmo modo, simples, ignorantes, um princípio inteligente, são inseridos no processo evolutivo, vão ganhando faculdades de acordo com as faixas evolutivas. Nós estamos na faixa humana, mas existe a vida de anjo, vida dos bons espíritos, que ainda está longe da perfeição, mas existe a perfeição, o destino de todos os seres inteligentes, em que teremos faculdades e sentidos que ainda nem podemos compreender. Vamos conhecer todas as leis do Criador e ter todo o poder sobre a matéria e transformar qualquer coisa em qualquer coisa. O Espírito puro, Jesus, não erra, possui a perfeição relativa da criatura, logo ele não se contradiz.
Mas nós vamos ver no Evangelho do Cristo, nas anotações de Mateus, de Lucas, por exemplo: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Quer dizer, ele vem trazer a paz, e também diz que vem lançar fogo e acender fogo na terra. Mas fogo não era o que faziam os dominadores, punham fogo e queimavam todas as coisas para escravizar, roubar, saquear? Há um batismo que devo receber, e quanto me angustia até que esteja consumado. Pensais que vim trazer paz à terra? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não, eu vos digo, mas a divisão, o que a Elisa se lembrava. Tem uma parte no Evangelho que fala da espada e da divisão. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque doravante haverá numa casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou ama sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem me ama, seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, mas quem a perde a sua vida por mim, a encontrará. E aí, como é que ficamos? Foi Cristo. É contradição? Com todo o resto do Evangelho? Dá para dizer que ele se contradiz? Então Allan Kardec pega tudo isso e põe um título que é muito mais fácil de aceitar: estranha moral. Porque é estranha moral. Honra teu pai e tua mãe. Lei trazida por Moisés nos 10 mandamentos. Lei divina. Odeie teu pai e tua mãe. Estranha moral. Bom, estamos diante de um impasse. Né? A moral é estranha, aparentemente tem uma contradição, e Cristo não se contradiz. Então o que está acontecendo na verdade? Para entender isso, nós podemos fazer um paralelo, comparar por uma coisa conhecida. E aí, vendo essa coisa conhecida, que nós dominamos bem, a gente projeta e não conhece. E aí dá para entender. Isso que chama parábola, comparações. Uma didática que Jesus utiliza muito. Ele pegava o dia a dia das pessoas, os objetos, o jeito que eles viviam na época, e falava daquilo, imaginando coisas ou falando de coisas reais, se colocando nisso às vezes, mas explicava o que era desconhecido, a vida no mundo espiritual. Então vamos ver um paralelo só com coisas conhecidas, com pessoas, com circunstâncias conhecidas. Eu acho que todos vocês já ouviram falar de Allan Kardec. Se quem estiver vendo no YouTube é espírita, já ouviu. Mas como o YouTube fica tão aberto, de repente acontece que alguém ouve, eu nunca ouvi falar, o que será que ele está falando? Não é Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, um pseudônimo. O nome era o professor Ricardo. Utiliza um pseudônimo, ele faz uma pesquisa, aproximadamente 1000 médiuns espalhados pelo mundo, e aí, de acordo com essa pesquisa da manifestação dos espíritos, através desses médiuns, analisando, comparando, pesquisando tudo isso, ele vai publicando livros e também um jornal de estudos psicológicos, a chamada Revista Espírita, que desde o primeiro número, janeiro de 1858, ele convida as pessoas a escreverem para o seu endereço em Paris, a também visitarem em Paris, quando eles estiverem por lá. Ele marca os dias, os horários, tudo que ele está à disposição, que o objetivo dele é pesquisar as manifestações dos espíritos. Ele que não tinha condições de ver, ouvir ou escrever, não tinha mediunidade ostensiva nenhuma.
Ele publica isso numa das suas revistas, num dos seus jornais. Então ele pesquisava. E o que vamos ver lá? Uma pessoa perguntando assim: Espiritismo é religião? E ele responde: não, Espiritismo não é religião. E passa X números, um outro pergunta: Espiritismo é religião? E ele responde lá: sim, Espiritismo é religião. Percebam, nós estamos na mesma circunstância do Cristo. Allan Kardec se contradisse, uma hora disse não, outra hora disse sim. Está publicado. Eu nem trouxe os números, as datas, tudo, porque aí a palestra já fica muito comprida, né? Mas para quem quiser, pode usar o Facebook, eu tenho tudo marcado, é público, né? Está lá. Ele uma hora disse não, outra... ele mudou o jeito de pensar. Na manifestação que os espíritos tiveram, uma hora ele ficou pensando que não era, depois ele ficou pensando que era. Também não. Sempre pensou do mesmo jeito, sempre viu as coisas do mesmo jeito. Não foi enganado pelos espíritos, a pesquisa estava correta. E ele não tem a evolução do Cristo. Embora estando muito mais evoluídos do que a nossa condição, ainda muito longe da perfeição. E o Cristo já havia atingido a perfeição. Então o que ocorre com Kardec? Ele analisa quem está perguntando. Ele fala de acordo com quem pergunta. Ele dá a resposta naquilo. Imagina que tivéssemos aqui pessoas falando vários idiomas. E um perguntasse em francês, outro em inglês, outro em alemão, outro em japonês, outro em espanhol. E eu soubesse todas as línguas, e não sei quase que nenhuma, eu respondesse em francês, na língua que a pessoa perguntou. Então eu observava como a pessoa definia, como a pessoa via aquilo, para responder de acordo com os conceitos da pessoa. Então, primeiro, quando pergunta, Espiritismo é religião? O que é religião para quem está perguntando? Para aquela pessoa, religião tinha uma classe sacerdotal, uma hierarquia, um dono, uma marca. Ninguém podia abrir e dizer assim: aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana minha. Não, isso tem dono. Aqui é a Igreja Universal do Reino de Deus. Não, isso é propriedade. Você não pode simplesmente abrir, né? Existe uma hierarquia organizada. Dogmas, acredite. Ponto final. Simplesmente acredite. Sem o direito de questionar, verificar, experimentar. Lugares definidos. Imóveis, lugares definidos. Então, a pessoa que perguntou isso, o Espiritismo não tem nada disso. Não tem dogmas. Aliás, é exatamente o oposto. Nada é para ser acreditado. Simplesmente acreditado. Tudo é para ser verificado. Tudo. Analisado, raciocinado, comparado, pesado, medido. Isso tudo. Tudo está aberto. Não tem classe sacerdotal, não tem hierarquia, não tem dono. Porque é uma pesquisa das leis da natureza. Como estudamos a natureza e vimos como a Terra se move, como ela está no espaço, o movimento das estrelas, são leis da natureza. Como é que as plantas nascem, vivem, morrem, os animais se reproduzem. Então é científico, é observação de fato das leis da natureza. Os espíritos estão na natureza, as almas são da natureza. Como nascem, como morrem, como sofrem, como desfrutam da felicidade, como evoluem, como se comunicam ou não, são fatos da natureza. Então não tem hierarquia, não tem lugar, em qualquer lugar, não tem dono, qualquer um pode abrir um lugar, uma sociedade. Inclusive, se observa pessoas que abrem uma instituição dizendo assim, sempre espírita, e já até no próprio nome coloca coisa que não tem nada a ver com o conteúdo dessa pesquisa, e lá dentro faz coisas totalmente diferentes. E não acontece nada. Porque não é marca registrada, não é nada. Simplesmente ela passa o testado de ignorância. Para quem estuda, conhece, entra lá e fala, ele expôs lá, mas ele não sabe, né, o que é isso. Simplesmente ele usou um nome que foi criado por Allan Kardec
para uma circunstância de uma pesquisa. Então, ele responde de acordo com o jeito da pessoa pensar. Quando ele responde sim, o Espiritismo é uma religião, para o outro ele respondeu sim. É porque aquela pessoa, aquele grupo, pensava assim: religião é de religar, de levar a criatura a Deus. O Espiritismo, esta filosofia de base científica, ela leva a criatura a Deus? Sim, é isso que ela faz. Ela explica o que é o homem, o que é a alma, o que é o espírito, por que ele sofre, por que ele é feliz, como é que ele evolui, o que tem que fazer para evoluir, os níveis de evolução, o que facilita, o que dificulta. Então ela possibilita a criatura ir ao Criador, religar, leva a criatura a Deus. É isso, realmente é religião, porque ele pensa que é religião assim. Cristo fez exatamente igual. Ele olhou os judeus que estavam em volta dele, nas ruas, nas casas, nas festas, nos lugares, vendo o pensamento deles na época. E, de acordo com isso, ele ia dividir ou não, em função daquilo que leva a criatura a Deus. Os judeus tinham a lei de Moisés, mas os profetas, os livros, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Salmos, Profetas. Aqueles textos deram 613 mandamentos, que é a interpretação do texto escrito, mais uma série de outros na tradição oral, para serem observados. Eles temiam a Deus, a ira de Deus e o castigo de Deus. Eles pensavam que pessoas doentes, leprosos, pobres, eram castigados por Deus. Pessoas ricas, saudáveis, recebiam a graça divina. Eles tinham que observar aquilo para agradar a Deus e não desagradar a Deus. No entanto, esse próprio conjunto tinha os seus conflitos. A circuncisão que devia ser feita no 8º dia e proibia o trabalho de sábado. Mas se a circuncisão caía, o 8º dia da circuncisão caía no sábado, e fazer circuncisão no trabalho, honrar pai e mãe. Mas tinha um mandamento que você podia dizer Corban, consagrado a Deus, e não dava nada para o pai e a mãe, deixava o pai e a mãe definhar e morrer de fome, e doava aquilo para o templo. E o mandamento? Olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, assim como você for desfigurado, você irá desfigurar o seu inimigo. Leva a Deus? Então, de acordo com o que os judeus estavam observando, as práticas exteriores, pagamento de dízimo, cominho, eles pagavam 10% até no tempero da comida, sacrifícios de animais, escreviam a lei num pedacinho pequenininho de papel, punha num cubinho assim na testa, numa caixinha, amarrava aqui para lembrar que tinha que cumprir a lei, amarrava no dedo, um braço até a altura do coração, vestia no manto a orla azul para lembrar que tinha que cumprir a lei. Esta lei, esse pacote de coisas, essa mistura, mata e dá o carneiro a sacrifício. A mulher adúltera morre apedrada. Não matar. E Jesus, convivendo dentro dessas pessoas, desse jeito, ele vem então com a espada, dividir os grupos. Aqueles que estão realmente buscando a Deus e aqueles que estão contrariando, não estão buscando a Deus, estão se afastando do Criador. Jesus jamais se contradiz. Quem se contradiz é o povo. Então ele fala de acordo com a contradição que ele encontra nos grupos.
Vamos ver nas anotações de Lucas uma passagem que ilustra de certa modo essa circunstância. Escolha dos convidados. Disse também aquele que o convidaram. Ou seja, Jesus foi convidado para um banquete. E ser convidado para um banquete naquela oportunidade era algo extraordinariamente notável. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que eles não te convidem por sua vez e seja esta a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz, porque estes não têm com quem retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Isso causava uma impressão extraordinariamente forte por vários motivos. O primeiro é pela circunstância material que ele compõe. Ser convidado com toda aquela ostentação. Então a pessoa fazia isso, ela desejava um dia ela ser convidada. Se eu gasto muito agora, e ponho vocês aqui, um dia vocês gastam, eu vou na casa de vocês, dá um equilíbrio, né? Aí Jesus diz, não, você convida quem não pode te convidar. O pobre, o coxo, o paralítico, ele que jamais vai poder, quer dizer, você vai fazer o bem sem interesse, só por amor ao bem. Porque na primeira circunstância, o bem tem interesse, eu te ajudo agora porque eu quero ser ajudado. Na outra não, eu te ajudo porque eu gosto de ajudar. Eu vou convidar pobre, coxo, paralítico, leproso, que não vão poder me convidar. Então eu simplesmente estou fazendo com amor ao ideal, de agradar, né? Isso causava uma imagem muito forte, ainda mais por um outro aspecto, porque nós, na nossa sociedade, no nosso tempo, nós temos um relacionamento de amor, de carinho com os irmãos que se encontram com a doença física. Mas naquela época eram castigados por Deus. Como? O pobre que Deus está castigando, o doente que Deus castiga, ele que vai ser convidado, ele que Deus está... Você convida ele, quer dizer, você está agindo de misericórdia para aquele que está errando para com Deus. Eles pensavam que esses seres sofriam porque erravam. Então convide aquele que erra, tenha misericórdia. Isso foi um choque emocional enorme. Uma pessoa, ouvindo isso, falou assim: feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Sempre que eu vejo essa lição, eu logo penso no pão que o diabo amassou. Porque a nossa realidade aqui na Terra, nós estamos num planeta de provas e expiação, né? É doença, é saúde, é desilusão, é política, é crise, é tudo, né? A gente vive comendo pão que o diabo amassou. Jesus, numa ceia daquela, né, contou isso, alguém ouviu e falou assim: nossa, como é feliz aquele que comer pão no reino de Deus. E é realmente, né, como gostaríamos disso. Vejam que no final ele falou assim: serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. O que é a ressurreição? É a vida espiritual. Nascer junto os corpos, corpo espiritual com o corpo carnal. Morrer separa os corpos, separa o corpo espiritual do corpo carnal. O corpo carnal entra em decomposição. A ressurreição, ressurgir. O espírito já existia no mundo espiritual, vem para o mundo carnal, morre no corpo carnal, ele ressurge, ressurreição para a vida espiritual. Então, todo mundo ressuscita, todo mundo volta ao mundo espiritual, veio de lá e volta para lá. Não tem ninguém que Deus fez a alma na hora que nasceu o corpo. Aliás, o princípio inteligente são milhões e milhões de anos, né? É incontável, incomensurável, segundo o Espírito André Luiz. Mas vamos dizer, só na escala humana, já são milhares de anos também, nascendo nesse mundo e em outros. Então, nós, como espírito, estamos vindo da vida espiritual, e depois da morte estamos voltando. Então, todos ressuscitam. Só que ele disse que vai ser, porque o injusto não vai ser recompensado. Ele vai ressuscitar também, mas por sofrimento. Quer dizer, quem é justo, quem é bom, porque justo era ser bom,
segundo o entendimento dos judeus, aquele que cumpria realmente a vontade de Deus, que teria a religião no sentido de estar se ligando a Deus, fazendo realmente o que o Pai quer. O que Deus quer dos espíritos? O que Deus quer dos filhos dele? Nós somos homens que podemos ter filhos e podemos ter uma vaga ideia. Se temos vários filhos, o que nós gostamos de ver? Um irmão tratando bem o outro ou um irmão batendo no outro, ajudando o outro? Um irmão fazendo algo que é para o bem de todos os irmãos, ou o irmão só levando a vantagem em relação ao grupo? Fácil responder, né? Não precisa nem falar. Né? Então, quando Jesus compõe a parábola dizendo, convida o coxo, o que Deus está pensando nisso? Como Deus está vendo? Um irmão tendo misericórdia do outro, um irmão ajudando aquele que não tem como retribuir. Então ele está sendo religioso, ele está sendo justo. Na morte é que ele vai ter a recompensa. Não na vida, com outro banquete das coisas da terra, na morte. Ele vai ter a recompensa, a ressurreição do justo. Mas e o injusto que foi mal? Ele não tem a recompensa, ele tem o sofrimento. Evidente. Ele tem que aprender a agir direito, ele tem que aprender a ser justo. É o processo criativo do Senhor. E Jesus respondeu, compondo uma parábola para esse homem que disse: como é bom comer pão no reino de Deus? Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ele está compondo uma parábola. Ele está convidado no banquete, numa ceia. Falou com uma pessoa que convidou ele, dizendo para convidar os coxos e os pobres. Recebeu um elogio, né? Uma aspiração que é nossa também. Nós estamos comendo pão que o diabo amassou, mas desejando um dia comer o pão no reino de Deus. Esse é o nosso trabalho aqui, né? E ele então compõe uma parábola para essas pessoas que estão junto com ele. Certo homem um dia deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a se desculpar. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir ver. Cuidar do campo, dos negócios, para produzir, para plantar, para ganhar dinheiro. Peço que me desse por excusado, justificado, porque o banquete dava muito trabalho para preparar. E quando você recebia um convite para o banquete, se não aceitasse, era uma ofensa. Hoje nós recebemos um monte de convite, né? De várias coisas, pelo menos alguns recebem. Não aceitar, não tem problema, tem um compromisso, tem a vida social. Mas naquela época, na mentalidade, no jeito, no modo emocional dos judeus daquela época, receber o convite, estar tudo preparado, e você a não aceitar, era uma coisa grave. Então a pessoa não queria, mas se justificava. Tem um detalhe que não está escrito aqui, mas está implícito. Porque quando você é convidado para um banquete, você tem que vestir o traje adequado. Até um espírito que me inspirou uma prece, falava assim: é um convite que recebemos por Jesus, uma festa no reino dos céus, a vida eterna com Deus. O banquete do céu está preparado, precisamos nós do traje adequado. Você recebe o banquete da festa do céu, você pode ir como você está? Sai da praia de maiô, vai do short, não. Tem, para estar na festa do reino dos céus, merecer esse pão, o pão do reino de Deus, você tem que ter todo o conhecimento e toda a moral no bem. Você não pode chegar lá com orgulho, com egoísmo, com inveja, querendo matar, querendo se suicidar, querendo roubar. A festa do reino de Deus, qual é o traje adequado? O conhecimento e a moral. Então você tem que se preparar, aceitar o convite, se preparar o traje adequado para ir. E eles não queriam se preparar. Aliás, né, muitos que entram em contato com o conteúdo da doutrina espírita passam a ter então esse problema.
porque eu observo a reforma que tem que ser feita, a espada que tem que cortar para dentro. Quando se analisa, se vê fora do corpo, se vê falando, andando, fazendo isso. Nossa, meu orgulho está lá em cima, eu preciso tirar esse orgulho. E para conseguir isso? Meu apego a isso, né? Tem apego às coisas. Eu estou aí com 58 anos e não quero parar de jogar futebol. Já caí, já machuquei o pulso, eu sou mais velho do campo, não tem jeito. Um apego lascado, mas como é que pode? Outro dia eu estava lá no ataque, tinha 2 caras me marcando, puseram 2 para não marcar, eu também já tinha marcado um monte de gol. Aí eu falei para ele, quantos anos você tem? Ele falou, 17. Eu falei, e você? 41. Eu falei, somos 2 nas ruas, 58, então entra devagar. Eu já estava com medo, principalmente do menino de 17, uma massa, ele vai me dar uma pancada aí. Apego. A gente se vê a reforma do jeito de pensar. Nós temos o sistema de como vemos a vida, de como são as coisas, o conceito da sociedade, das pessoas, a nossa exigência em relação aos outros. Quem está criando, cada um que nos cerca é Deus. Nós temos assim essa maneira de falar, meu pai, minha mãe, meu filho, minha irmã. Não temos nada, são todos filhos de Deus, estão em funções, pai, mãe, filho. Deus ama infinitamente cada uma dessas criaturas, muito mais do que nós. Mas nós aceitamos, né? Eu não pego meus filhos lá, vai fazer isso, vai tirar o livro, conforme chora porque não faz isso só. Mas são filhos de Deus, o processo criativo é dele. Deus com certeza vai levá-los à perfeição relativa da criatura, mesmo que chorem muito. Mas vão aprender às custas das próprias lágrimas e vão se aperfeiçoar. E nós não vemos essas variáveis. Mas e para viver assim agora? Para olhar os laços sanguíneos e por acima disso a visão espiritual. Para olhar aquilo que a gente já aprendeu a gostar do errado, o jeito de pensar e reformar isso com essa visão. O traje adequado para ir no banquete. E eles então, né? Preferiam cuidar do campo, preciso vê-lo ganhar dinheiro. Peço que me desse por justificado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desse por justificado. O outro disse, casei-me há pouco, por isso não posso ir. Queria desfrutar logo mesmo. Voltando o servo, relatou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa ficou indignado, disse ao seu servo, vai depressa pelas praças e pelas ruas e traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Pense que Deus trabalha continuamente para a nossa evolução espiritual. Para realizarmos um progresso, vamos passar da fase humana, vamos chegar na condição de evoluir só no acerto, sermos bons espíritos, vamos ganhar sentidos na faculdade, na nossa inteligência, seremos assim em vida de anjo, vamos continuar evoluindo e vamos chegar à perfeição relativa da criatura. Nesse momento começa a vida eterna, banquete, nesse momento. Só a Terra, segundo a academia, tem 4 bilhões e 500 milhões de anos de trabalho material. Para a gente vir aqui viver uns 80 anos, 70 anos, X anos. É um dos degraus da nossa evolução. Como vamos dimensionar o trabalho desse banquete? Desses berçários de estrelas, desses buracos negros, dessas leis da natureza, que faz a matéria se transformar, as inteligências evoluírem. Quantos seres mais adiantados do que nós já trabalharam no planeta e continuam trabalhando? Aquele conjunto de espíritos denominado Espírito Santo, espíritos superiores que auxiliam Jesus na transformação e evolução do planeta. Tudo trabalho do Criador continuamente. Mas quantos de nós nem reconhecem que existem? Não quer vestir o traje para ir na festa. Rasga o convite, vira de costa, que é a lua de mel, que é o campo, que é os bois. E Jesus vem então falar de acordo com aqueles, porque tem aqueles que estão preocupados com o traje,
estão falando, bom, não dá, eu tenho que ter aquela roupa de seda. Não dá, mas dá para melhorar essa partezinha aqui, né? Vai degrau em degrau, fazendo esse esforço. Disse-lhe o servo: Senhor, o que ordenaste já foi feito, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: vai pelos caminhos e ao longo dos cercados e obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Porque o limite era a casa ficar cheia. Então, na indignação de não aceitarem o convite, de recusarem o convite, o Senhor queria que a casa enchesse, para que aqueles que teriam recusado o convite não pudessem desfrutar do banquete. E aí as grandes multidões o acompanhavam, e Jesus voltou-se para eles e disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os filhos, a seus irmãos e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo construir uma torre, não, parou aí até discípulo, sem a torre, a torre vai vir daqui a pouco. Aí tem uma parte que vai mudar, né? Então ele fala de odeia, e essa palavra, ela para nós, no português, do jeito que ela coloca, no campo emocional que nós temos, ela não se encaixa bem, fica meio esquisita. A contradição ainda fica gigante, a estranha moral fica bem estranha mesmo. Sabemos que existem palavras como saudades, que é uma palavra que temos no nosso idioma, mas conforme é o idioma, eles não têm uma palavra que tem esse significado, com esse peso emocional que nós temos no nosso. Então aí houve essa dificuldade dos tradutores encontrarem um termo dentro do idioma do aramaico que Jesus falava na hora, uma expressão que pudesse ter equivalência. Mas de qualquer maneira, o que estava acontecendo é que Jesus estava analisando dentro das pessoas, em suas funções, pai, mãe, irmãos, irmãs, os seus grupos, aqueles que estavam se adequando para o banquete, aceitando o convite da festa e se preparando para isso, e aqueles que não estavam, e eles viviam misturados, como ocorre conosco hoje. Então, enquanto nós, algumas criaturas, estão realmente conscientes da sua natureza espiritual e estão buscando Deus, na mesma casa, às vezes na mesma instituição, na mesma empresa, no mesmo prédio, outras estão exatamente no oposto. Então Jesus veio provocar o quê? A divisão. A espada faz a divisão. Porque eu vou para Deus e você se afasta, você fica, você tem que deixar e seguir o seu caminho. Você tem que aceitar o convite e fazer seu traje adequado. Essa que é a divisão. Esse que é o corte da espada, o afastamento. Então tem que ter uma coisa chamada bom senso. Quando Kardec observou a psicologia de quem perguntava, quando Jesus observa aqueles judeus e responde de acordo com isso, na verdade eles não estão se contradizendo, eles estão respondendo de acordo com as pessoas que se contradizem. Mas por que elas são contraditórias? Porque umas têm bom senso e outras não. Qual que é o bom senso? É aceitar o convite e se vestir adequadamente para ir na festa. É buscar Deus, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ter a consciência, eu sou um espírito, ser inteligente, inserido num processo evolutivo, estou sendo criado, a criação é um processo pelo Criador, e cada momento eu tenho que verificar a minha possibilidade de desenvolver o conhecimento, a sabedoria e melhorar a minha moral continuamente.
Todas as coisas que me cercam são exercícios de evolução. Tudo. Ganhar a Mega Sena é um exercício muito difícil. Ficar pobre é um exercício menos difícil. Morrer é outro exercício. Nascer também é outro exercício. São exercícios diferentes. Continuamente, Deus coloca o exercício adequado para a nossa evolução espiritual. Esse é o bom senso. E o mau senso é viver assim com os caprichos, as coisas que aparecem, resolvendo de acordo com os instintos do corpo animal, sensual, fazendo o que gosta. Isso eu não gosto, não quero fazer. Isso eu gosto, eu faço. Isso eu não gosto. Totalmente alheio à nossa realidade de espíritos num processo evolutivo. Esse é o mau senso. Então aí Jesus entra com um exemplo do bom senso dentro daquela época e diz assim: porque qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem com quem terminar, para que não suceda que, depois de ter lançado os alicerces e não podendo terminar, todos os que vierem comecem a caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir e não a pôde concluir. A torre naquela época era importantíssima, né? A torre, hoje ninguém faz torre. Alguém faz torre na sua casa? A gente, quando vai na Europa, gosta de visitar as torres, né? Ou subir nos prédios altos para ver a vista panorâmica. Naquela época a torre era fundamental para proteção, para uma série de funções. Mas a torre tem que fazer os alicerces para conseguir sustentar, tem que fazer a altura. Aí o cara pensa: quando eu tenho dinheiro, vou fazer a minha torre, então começa a fazer, acaba o dinheiro. Parece a nossa vida. Acaba o dinheiro, não consegue terminar. Aí o pessoal fala: esse cara não tem bom senso nenhum. Começou a fazer a torre, o dinheiro acabou, ficou aí pela metade. Ficou sem o dinheiro e a torre sem a torre, está na metade, não serve para nada. Então, é uma pessoa que não tem bom senso. E dá outro exemplo, porque ele se utiliza dos exemplos da época. Ou ainda, qual é o rei que, partindo para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para examinar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele contra 20.000? Caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo as condições de paz. Claro, né? O rei vai fazer uma guerra com o outro, ele tem 10.000. Ele manda alguém lá contar: olha, tem 20.000. Peraí, se ele tem bom senso, ele não pode ir para a guerra. Ele tem que mandar alguém lá, né? E falar para para ter um bom acordo, mau acordo, também uma boa briga, começar a dar os seus motivos, os seus presentes, já vai com presente, né? Fazer uma coisa, ele vai lutar de 10.000 contra 20.000, uma questão de bom senso. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, a espada simbólica, em que o Espírito Emmanuel, em seus 1616 estudos da produção mediúnica de Chico Xavier, ele diz assim: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Quer dizer, paz, quando você fala paz, o que você pensa em paz? Imagina assim, quando você ganhar na Mega Sena acumulada, o que você vai fazer? Mudar para Paris, iate, avião, né? O que você vai fazer? Pense em paz. O que é a paz? Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Alguém pensou assim: vou estar em paz. Imaginou uma pilha de serviço para fazer? Vou ter paz, sem empregado nenhum, tenho que fazer tudo. Vou ter paz, sem dinheiro. Falou em paz, a pessoa pensava: vou estar com muita saúde, um monte de empregado, muito dinheiro, e todo mundo fazendo o que eu quero, vivendo do jeito como eu penso, sem ter que discutir nada com ninguém. Então, quando fala em paz, já a pessoa afasta aquilo que incomoda.
Se, por exemplo, o cara vive com a sogra é um problema, ele fala, rapaz, a sogra foi embora. Né? O cara estava sem emprego, rapaz, ganhei uma fortuna, agora estou em paz. Por quê? Resolveu o problema exterior dele. Ele não diz assim, eu era ignorante, aprendi uma coisa, agora estou em paz. Era orgulhoso, agora eu sou humilde, agora estou em paz. A tendência é ver o lado exterior, isso que Emmanuel fala. Jesus vai reformar isso. Paz não é um problema exterior. Não é o que está te acontecendo de fora para dentro. Não é a questão se é a saúde, a doença, a pobreza, a riqueza, os outros fazendo o que você quer ou o que você não quer. É outra coisa. A paz que Jesus fala é outra. Então é um outro conceito. Parece a história da religião. O que você pensa de religião? Aí ele responde. Então Emmanuel vem falar o problema do erro do conceito que se tem de paz em relação à paz que Jesus ensina. A pessoa pensa em paz, mas não é a paz que Jesus fala. É a paz dela, não a paz do Cristo. Jesus não poderia endossar tranquilidade, deseja eles, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Quer dizer que a busca da paz começa por uma guerra interior. Identificar seus problemas, levantar a espada e começar uma luta consigo próprio. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos, se permitindo que levasse o corpo carnal que lhe animava para ser crucificado. Há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Ai aqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Aquele que vive alheio à circunstância de que é um espírito e que deve viver para a sua evolução espiritual. Quem vive alheio a essa realidade vai encontrar muito sofrimento. Há quase 20 séculos a Terra vive sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Perceberam que eu li de novo? Repetir a palavra. Buscar a mentirosa paz da ociosidade e desviar-se da luz, fugindo da vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a paz renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Nós estamos na reflexão final da nossa palestra e eu deveria ter feito uma grande parte aqui do livro Os Missionários da Luz, que ia encaixar perfeitamente aqui com o livro, né? Mas vai ficar para segunda-feira. Eles desdobraram, né? Pedindo para eu continuar em cima do texto do Evangelho, que era mais interessante para o público e para os espíritos que estavam presentes, que eu já tenho então a minha tarefa preparada para segunda-feira, pelo menos em parte. Vai falar de algo muito interessante que encaixa com essa questão da contradição, né? E vamos então ver a reflexão final no livro Consolador. O livro Consolador foi um livro em que os estudiosos do Espiritismo perguntavam para o Espírito Emmanuel a respeito da doutrina. E Emmanuel, através da produção de Chico Xavier, fazia as respostas. E as questões eram variadas.
no campo científico, religioso, em vários aspectos. E essa questão da divisão, da paz, enfim, trazer a paz, mas a espada, a divisão, também despertou a curiosidade dos estudiosos espíritas. E Emmanuel então respondeu, é o livro O Consolador, que é a pergunta 304, a respeito dessa estranha moral. Por que Cristo disse, odeia pai e mãe? Por que ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada, veio trazer a divisão? E Emmanuel, resumidamente, diz que Jesus fala, não contemporizar com as fraquezas do homem. Jesus não veio contemporizar com as fraquezas do homem. Jesus veio mostrar o caminho de Deus. Então é necessário dividir aqueles que desejam continuar vivendo, contemporizando com as fraquezas humanas, e aqueles que desejam buscar o reino de Deus. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.